Amém? Cadê o professor? Amém? Vamos estender nossas mãos. Vamos lá, professor, vamos lá. Amém? Vamos orar então? Estenda suas mãos, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos entregar, Senhor, cada criança em tuas mãos, Senhor. Espírito Santo, Deus, que o Senhor possa estar tocando, agindo sobre a vida delas. Pai, usa os professores, Senhor, que vai dar aulinha nesta noite. Usa a vida dele, Pai, para que em nome de Jesus, Senhor, ele possa, Senhor, passar a palavra para essas crianças, porque elas venham entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a vida de cada uma delas, que elas não venham desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que elas venham andar, Senhor, em retidão a Ti, Senhor. Usa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Boa noite, irmãos. É para você que almoçou hoje. Boa noite, irmão. Glória a Deus. Irmãos, vocês podem ver que eu estou com a voz um pouco falhando, mas não se preocupa não, é só um pouquinho de gripe, mas já Deus está tratando, está curando, né? Minha esposa também, tadinha. Olha a cara dela como ela está moadinha, mas ela está melhor em nome de Jesus. Nosso pastor Marcelo está lá no Bambu, né? Com os pastores. Nem sei se ele chegou já, eles estão a caminho ainda, que é longe, rapaz. Pensa num lugar longe. Daí é um pouco mais para frente de onde você pensou. É lá na divisa lá do Mato Grosso com o estado de São Paulo. É longe, é longe. E ele foi também junto com o pastor Wenes, né? Eles foram para lá, é um momento de busca dos pastores, de buscar um alimento, né? Que só pode alimentar aquele que está alimentado, né? Como você vai entregar aquilo que você não tem? Amém? E você trouxe a sua Bíblia de papel na sua mão aí? Ou é só no celular? Porque você viu que nossa tela aqui, nosso computador está dando uns BOzinhos. Se você fica só né? Não trouxer, ficar só esperando dali, hoje pode ser um dia que você passe alguma certa dificuldade. Amém? Nós vimos, essa noite estava vindo para cá, né? A gente vindo aqui e a gente passa por algumas igrejas, né? No meio do caminho, né? Igrejas que já estão na cidade há muito mais tempo. E a gente sempre vê essas igrejas muito cheias, né? Graças a Deus. Mas hoje foi um dia em que isso não estava acontecendo. Foi um dia que estava meio, né? E aí eu chego aqui também eu vejo que tem bastante irmãos que não vieram também hoje. Né? Lógico, cada um tem a sua necessidade, a sua situação, né? Mas é o seguinte, só que a gente viu que está tendo uns 2, 3 eventos aí na cidade. E os eventos, meus irmãos, estão cheios de gente. Os eventos estão... nossa, tem gente até para todo lado, todo dia. E aí, eu começo a pensar, qual é o tipo de cristão que nós, quando eu digo nós, somos os pastores, nós que criamos nossos filhos, que tipo de cristão nós estamos formando nesses tempos de hoje ou para o futuro, em que, lógico que não generalizando, mas qualquer coisa que aconteça, ele pode tirar nossa atenção daquilo que Deus nos chamou. E eu vendo, hoje até estava compartilhando com a minha esposa, eu vi de um grupo que muito famoso no meio gospel, ultimamente mudaram para o worship, né? E esse grupo parece que chegou ao fim dele. E eu me recordo que há muitos anos atrás não, porque também não sou tão velho assim, né? Mas alguns anos atrás, esse grupo ele foi cantar numa igreja onde nós participávamos. E ainda nós comentamos,
vamos falar um português claro, esses camaradas não são crentes, não. Pode estar fazendo sucesso, mas porque quando a gente vê na televisão, vê assim, é uma coisa bonita, né? A gente olha, mas quando você vê assim, meio que pessoalmente, assim, você vê a maneira da pessoa, você fala, esses camaradas aí, né? Isso é crente, rapaz? Você fica meio assim, né? E hoje eu estava vendo e esse grupo, ele se encerrou, não existe mais. Os últimos que tinham, montaram um trio e foram cantar música secular. Então, né, a gente vê que eu me pergunto e pergunto para vocês, que tipo de cristão nós estamos chamando? Nós estamos vendo? E eu quero compartilhar com vocês aqui sobre o chamado de Moisés e quando nós temos a certeza realmente daquilo para que Deus nos chamou, nós não vamos qualquer coisa que aconteça dentro da igreja, um irmão que olha para a gente de uma forma um pouco diferente, a gente já começa a se sentir meio, não sei não. Porque se eu venho para cá, eu saí de São Pedro para vir para Joinville, e Deus confirmou no meu coração, no coração da minha esposa, da minha família, esse chamado. Daí, de repente, as coisas vão acontecer no meio do caminho e eu pego e falo, não, Deus me deu uma outra direção. Será que eu estou seguindo realmente o primeiro chamado? Ou foi só uma empolgação minha? Ou foi só com as dificuldades que me levaram a não querer continuar seguir o meu chamado? Então, eu gostaria de ler com os irmãos em Êxodo, no capítulo de número 3, como costume da nossa igreja, se você puder ficar em pé para nós lermos, nós vamos ler os 7 primeiros versículos de Êxodo, capítulo de número 3. E a palavra do Senhor diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Amém? Até aqui, vamos orar? Feche seus olhos. Peça para que o Senhor continue falando com você nessa noite. Ele já falou conosco na abertura, já falou conosco através dos louvores, através do ofertório. E que Ele continue falando conosco através da Tua palavra. Pai, aqui estamos, Senhor, como Teu povo. Espírito Santo de Deus, sabemos que sem o Senhor não podemos fazer nada. Sem o Senhor nos dar a direção do que fazer, do que falar, como agir e reagir, nós não conseguimos fazer nada. Por isso, nessa noite, nós te convidamos mais uma vez. Venha conosco, toca em nossos corações, que nós possamos sair daqui, mais uma vez, cheios da Tua graça e da Tua presença, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Pode sentar, fique à vontade. Mas não fique tão à vontade a ponto de você dormir, amém? Temos também aqui, né, a Deise e o Márcio, que vieram de São Pedro, essa família, a Marina,
Não, a Ana Marina está aqui. É a Mariana. A Mariana que foi para a salinha, né? No domingo que vem, o nosso pastor vai fazer as devidas honras para o casal, né? Como ele é o pastor da igreja. Mas nós agradecemos vocês também de estarem vindo, né? Ouvindo também. Espero que a palavra também fale com vocês. E é uma benção. Desde a Márcia nós conhecemos de longe. A Deise não, já tinha tido a Ana Marina, não podia ter mais neném. E aí o pastor profetizou que ele ia engravidar e falou, não, não dá para engravidar não, pastor. E tá aí a Mariana, tá aí. A gente viu essa menina na barriga e ela tá grande já. Isso parece que, né, a gente já tem alguns anos de vida, mas parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem que ela estava com a notícia de que estava grávida. Amém? Vamos ver, nós temos algumas lições para tirar do texto. E nós sabemos que Moisés, meus irmãos, ele tinha passado por todo aquele processo em que a mãe dele colocou ele no cestinho no rio, a filha do faraó pegou ele, nós sabemos toda essa história. E aí ele pega e foge. E a Bíblia nos mostra que aqui, mais ou menos, quando Moisés tinha mais ou menos seus 80 anos de idade, Deus vai e chama ele para fazer a sua obra. Você já parou para imaginar uma coisa dessa? Deus chamar você para fazer o seu trabalho, a sua obra, numa idade dessa, 80 anos de idade. Acho que ninguém aqui tem 80 anos ainda. Mas nós podemos aprender com isso que não há momento para o Senhor nos chamar. Ele pode chamar você desde novinho, como pode chamar você quando você estiver mais velho. Eu tenho passado por uma situação em que eu trabalho com uma pessoa que ela é filha de pastores, ela cresceu no meio evangélico e ela se desviou. E hoje ela vive uma luta, uma luta interna nela, onde ela quer continuar tendo aquela vida mundana, mas ela sabe que Deus tem o chamado na vida dela e que ela tem que voltar. E é uma luta, e eu vejo que ela sofre, e a gente conversa sempre, converso diariamente quase que com ela a respeito das coisas, mas a gente vê o quanto é difícil para a pessoa conseguir se livrar daquelas cadeias que o inimigo nos coloca. Mas a Bíblia nos mostra aqui, no versículo 1, que Moisés, a Bíblia diz que ele apacentava o rebanho do seu sogro Jetro. Então a primeira lição que eu aprendo é que Moisés ele estava fazendo o quê? Ele estava trabalhando. Deus ele não vai chamar desocupado, meu irmão. Isso você já ouviu várias vezes, mas nós precisamos continuar entendendo. Quando a gente fala, Senhor, não, agora eu estou muito ocupado, estou trabalhando demais, estou fazendo isso, é essa hora mesmo que o Senhor está querendo te chamar. Mas Deus, eu estou com tantas coisas, estou precisando agora de sustentar minha casa, estou precisando de levar meus filhos, e, nossa, está difícil, Deus. É, agora mesmo. É essa hora que Deus te chama. Porque Ele não vai chamar aquele que não tem nada para fazer. Nós já falamos, você já deve ter vivido essa situação também na sua vida, com certeza. Porque no momento em que a gente acha que está muito apertado, o Senhor ele pega e fala, não, vai lá então, vou dar mais um pouquinho para você. E às vezes você olha e fala assim, nós temos um irmão que, aquele irmão está lá, não está fazendo nada. Por que parece que tem irmãos que quando chegam na igreja, lógico, aqui nós estamos começando, e isso é muito mais fácil de acontecer, mas depois que a igreja cresce também, meu irmão, pensa que é diferente não. A igreja tem lá 200, 300, 400, mas os que continuam trabalhando na obra, os mesmos 20 que trabalham. Isso, quando você estuda sobre a organização e o crescimento da igreja, você vai entender realmente que apenas 20% da igreja são quem trabalha realmente firme na igreja. Apenas 20% dos irmãos da igreja. É lógico que isso é um número estatístico que quando você
estuda a administração da igreja, você acaba aprendendo. É um número estatístico e esse número não muda ao longo do tempo. Mas a Bíblia nos mostra que ele estava apacentando, ele estava trabalhando, e aí o Senhor aparece para ele. Mas o interessante, que outra lição que nós tiramos desse versículo, é que a Bíblia nos mostra que ele estava levando o rebanho para o lado ocidental, da onde? Do deserto. Talvez você já tenha passado por alguma situação que nós chamamos no nosso meio de deserto. Meu irmão, não tem lugar melhor para Deus falar conosco do que no deserto. Pastor, eu só preciso estar no deserto para Deus falar comigo? Não. Você não precisa. Vamos entender isso. Nós não precisamos estar no deserto para Deus falar conosco. Mas tem muitas horas que Deus ele precisa nos levar ao deserto. Ele precisa deixar com que nós venhamos chegar no deserto, para que nós possamos ouvir a voz dele mais claramente. Porque como Moisés ele estava muito ocupado, como eu e você às vezes estamos muito ocupados, às vezes a gente começa a trabalhar demais, às vezes você começa a se distrair com tantas coisas, porque agora então eu vou comprar tal coisa, Deus me deu condição, aleluia, glória a Deus, me deu esse carro, agora eu vou pegar, eu vou comprar outro carro, e assim vai indo. E agora eu vou colocar meu filho, está aqui na escola pública, agora eu vou colocar na escola particular, agora ele vai fazer inglês, mas agora eu preciso trabalhar um pouco mais. E a gente fica nessa roda, porque hoje eu tenho um telefone LG, amanhã eu tenho um iPhone, e assim vai mudando. E a gente vai se enchendo. Quando a gente vê, a gente está se afastando de Deus. Aí, como que Deus faz? Bom, então, eu tinha 3 empregos, perdo 1, perde 2, perde os 3, fico desempregado. E aí o negócio vai ficando apertado, vai saindo, cheque especial acaba, cartão de crédito acaba, daí vai antigamente tinha o cheque, né? Mas hoje em dia é muito difícil, mas senão a gente dava o cheque fé datado, né? Já viu aquele? Pela fé, lá na frente, ele vai chegar e eu vou cobrir, né? Mas no deserto, o Senhor, aí ele vai ter tempo, você vai ter tempo para buscar o Senhor. Quando a gente está no deserto, meus irmãos, eu me recordo de uma época em que nós trabalhávamos e eu vou te falar uma coisa, meu irmão, você não precisa deixar de ser dizimista e ofertante para passar pelo deserto não, viu? Deixa eu te contar essa história, porque nós éramos fiéis na obra do Senhor, ajudar, mas tem momentos, tem horas que nós vamos para o deserto, mas tem horas que o Senhor também nos leva para o deserto. Tem horas que o Senhor nos leva para o deserto porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Nos ensinar o quê? A sermos mais dependentes dEle. Confiarmos e exercitarmos a nossa fé nele. E eu me recordo que nós trabalhando e daqui a pouco, rapaz, eu não tinha condições de comprar. Não é que assim, mas naquele momento, sabe quando você fica assim, recebe aquele dinheiro, ele dá para os 15 dias, 20 dias do mês, mas nos últimos 10 dias você fica naquele perrengue. Sabe do que eu estou falando? E era uma época mais ou menos assim. E daí parece que as coisas acabam quando? Nesses últimos 10 dias, né? Nesses últimos 10 dias é que o gás resolve acabar. Nesses últimos 10 dias é que o filho está com o tênis arrebentado. Daí você olha e fala, Jesus, e agora? Agora não vai ter agora. Daí você você fica naquele desespero. Eu me recordo de que na época, eu não me lembro, eu lembro que tinha cortado a energia de casa. E eu ficava, Senhor. E eu me recordo que eu desci na sala, e eu estava ali sentado, na sala e orando, porque daí, meu irmão, você ora de madrugada, sabe quando Deus te chama de madrugada e você fala, não, Deus está quentinho aqui, eu não vou levantar?
Mas quando você está com o seu espírito abalado, meu irmão, você pode deitar, você vai, você levanta, você não dorme, Deus fica ali, aquela coisa na sua cabeça, e você começa a orar, e daqui a pouco você começa a lembrar de outra coisa. Quando você está com o seu espírito abalado, meu irmão, você não se acalma. E eu me recordo que eu sentei na sala, eu me sentei no chão assim, e comecei a cantar um louvor, que eu não me recordo mais. Eu sei que uma parte do louvor dizia que não importa o que aconteça, eu te louvarei. Aí na hora que eu tive a consciência do que eu estava cantando, aí eu falei, não, então, Senhor, não importa o que aconteça, eu te louvarei. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E no outro dia a energia foi restabelecida, e tudo correu bem, o Senhor foi dando as condições, mas só que nós passamos por esse tipo de situação. Eu e você, nós como somos cristãos, às vezes nós passamos por esse tipo de situação. E a Bíblia diz que ele foi para o lado ocidental do deserto e chegou ao Monte Horebe. E ali no versículo 2, nós temos outras lições. A Bíblia diz que apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Apareceu-lhe um anjo do Senhor. E Moisés, a Bíblia diz que Moisés olhou. Agora nós temos o entendimento de que esse anjo era quem? Quem que era esse anjo, gente? Jesus. Porque, coloca para mim Êxodo, capítulo 33, versículo 20. Moisés está falando para Deus assim, ó Deus, eu quero ver a tua glória. Mas Deus está dizendo para ele, ó, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Nós cremos no Deus Pai, Filho e Espírito. Os três são um só. Mas aqui ele está dizendo, ó, Deus está dizendo, o homem que ver a minha face, ele não vai viver. Porque às vezes a gente fica, oh Deus, como que pode, se Moisés olhou o anjo, olhou Deus e não morreu, e aqui está dizendo que ele olhou Deus, quem olhar Deus morrerá. Não, está dizendo, homem nenhum poderá ver a minha face e viver. Por isso que ele fala, entra na fenda, eu vou passar e você vai ver a minha glória, vai ver as minhas costas. Mas coloca para mim em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Malaquias capítulo 3, versículo 1, a palavra nos ensina. Quebrei? Não? Vai lá. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Quem é o anjo da aliança que nós desejamos? O anjo da aliança é Jesus. Como nosso irmão falou, é Jesus o anjo da aliança. Aqui ele está dizendo, eu envio o meu mensageiro, ele está dizendo, estou enviando o João Batista, para primeiro preparar o caminho, porque vai vir o meu mensageiro, o anjo da aliança. E ele está dizendo, quem está dizendo? Quem diz isso sou eu, o Pai, o Senhor dos exércitos. Estou dizendo, o meu filho vai vir. Então é o anjo da aliança, é esse anjo que foi que Moisés viu. O anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma... Volta para mim lá. Êxodo 3, versículo 2. No meio de uma sarça. Quem sabe me dizer o que é sarça? Fala aí. É o quê? É um arbusto seco, tá? Mas ele tem na tradução tem um outro significado mais específico para esse tipo de arbusto. A Bíblia diz que ele era um espinheiro. Ele era um espinheiro. E nós vemos que o fogo
uma chama de fogo no meio de uma sarça, uma chama de fogo no meio de um espinheiro. O que nós aprendemos aqui? Que mesmo que tenha espinhos, a chama de fogo do Senhor pode trabalhar no meio dela. Sabe, meu irmão, quanto mais eu tenho aprendido e buscado, eu vejo que eu não vou conseguir chegar à perfeição para poder servir ao Senhor. Mesmo com os nossos defeitos, mesmo com as nossas fragilidades, com as nossas imperfeições, dessa forma o Senhor, Ele vai nos usar. Mesmo com nós tendo espinhos, o Senhor Ele pode usar. Mesmo tendo espinho, o Senhor usou essa sarça. Mesmo tendo espinho, o Senhor pode te usar. Mas sabe por que nós às vezes temos que ter alguns espinhos em nós? Porque senão a gente começa a crescer muito. Como eu disse, a gente vê muitos cristãos que começam a se sentir tão cheios e de repente caem. Por quê? Porque a soberba entra. E nós aprendemos isso com o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, você que tem na sua Bíblia aí. O apóstolo Paulo diz assim: e para que não me ensoberbecesse. Será que ele tinha condição de ficar soberbo? Tantas coisas que ele já tinha visto, feito, milagres através dele. O cara podia ter ficado grandão. Mas ele diz, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Versículo 8. 12:8. Versículo 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E o que Deus falou para ele? A minha graça te basta. Meu irmão, não é que nós vamos conviver na iniquidade do pecado, mas esperar a perfeição para poder servir ao Senhor, nós não vamos encontrar nunca. Isso foi uma coisa que eu tive muita dificuldade no início da minha conversão, porque às vezes eu via uns irmãos que os pastores colocavam ali para trabalhar na obra, eu falava, pastor do céu, como que pode? Não, o senhor não está orando direito não. Como o senhor pode colocar um irmão desse para servir na obra do Senhor? É lógico que nós temos que ser exemplo, mas perfeição, nunca nós vamos chegar na perfeição, meu irmão. Nós não somos perfeitos e nós não vamos achar pessoas perfeitas, porque a perfeição é somente o Filho de Deus. E a Bíblia diz que a sarça ardia, mas não se consumia. A sarça ardia, mas não se consumia. E às vezes nós temos medo desse fogo de Deus na nossa vida. Porque o fogo de Deus, meu irmão, ele não nos mata, mas ele revela o nosso destino. Pastor, está falando só de quem fala em línguas, pula, deita, canta. Não, meu irmão. É quem tem aquele desejo dentro dele de sempre estar ajudando, estar fazendo a obra do Senhor, estar falando desse amor. Seja onde você estiver, seja no trabalho, seja na sua casa, seja na escola, seja na igreja, seja nas ruas, você está olhando, andando e alguém, daqui a pouco você começa a se sentir incomodado com alguém e você deixa esse fogo trabalhar em você. Que às vezes você olha e não tem sentido. Normalmente não tem sentido para a gente que está falando, mas para a pessoa que está recebendo, ela entende muito bem aquilo que Deus está falando com ela. Muitas vezes eu já recebi de pessoas assim, já contei para vocês aqui, muitas vezes já recebi de pessoas assim. Eu me recordo, talvez o pastor David se lembre, a igreja era uma igreja que nós frequentávamos, a igreja era do lado de um bar. Imagina um bar. No final de semana era tranquilo, que bar, final de semana lá no interior, fecha à noite. Mas durante a semana, meu irmão, durante a semana era uma disputa, quem gritava mais? Se era o pessoal do louvor que cantava mais alto ou se era o pessoal do bar que gritava mais alto.
Era uma briga, meus irmãos. Era uma briga. E eu me recordo que eu ficava ali na portaria, assim, igual o teu irmão Rodrigo, só que a gente ficava ali assim, e a porta aberta. Sempre tinha um cara que estava meio cachaceado. Ele pegava, ele tentava entrar ali pela porta da igreja para tentar falar alguma coisa. Meu irmão, não era fácil não. Mas a gente tem que continuar deixando esse fogo trabalhar dentro de nós. Quantas vezes orei por esse povo? Quantas vezes? Meu irmão, não é fácil. Vamos lá no versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Deus, meus irmãos, Ele sabe chamar nossa atenção. Ele sabe como faz para chamar a minha, para como chamar a sua atenção. Se você parar para fazer um feedback rápido aí na sua mente, você lembrar como foi que Deus chamou a sua atenção para você vir aqui onde nós estamos hoje. Eu me recordo do irmão João, que entrar a primeira vez que ele foi entrar e o carro dele pegou embaixo ali na entrada da igreja. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Não é, olha, eu vou te contar. Foi Deus. Tem coisas que é Deus quem faz, né? A gente lembra, né, do irmão José, que ele vinha, e eu lembro que ele vinha de carona. Eu não me recordo com quem que era, eu sei que ele vinha de carona, voltava de carona, mas Deus trabalhou. E Deus fez, hoje ele vem com o carro dele. Hoje, quando o irmão precisa, é ele que dá carona para os irmãos. Meu irmão, Deus ele tem um jeito certo de chamar. Márcio, Deise, eu não sei o que foi que aconteceu, mas Deus ele tem um jeito certo de chamar e trazer para cá. É a forma que acontece. Por isso, aqui eu volto naquilo que eu disse no início. Como é que Deus chamou a sua atenção para você estar servindo a Ele? Eu me recordo, nós já contamos aqui, quando o pastor senta naquela mesa dele e fala assim: nós precisamos de que vá um casal de pastores para Joinville. E na hora nós falamos: vamos. O pastor falou: não, mas peraí, vocês não vão pensar um pouco, conversar? Não, o pastor estava achando que ele estava fazendo chamada ali, mas na realidade isso já tinha vindo. Isso já tinha sido profetizado muitos anos antes. E quando chega ali naquele momento, é só um cumprimento daquilo que o Senhor já tinha prometido. Por isso que eu tenho certeza daquilo que Deus nos chama, daquilo que Deus nos chamou. E qual é a certeza daquilo que Deus te chamou, meu irmão? Como eu disse, quantas pessoas que estão aí fora, talvez cristãos da igreja que estão aí fora, nas festas, não tem problema, meu irmão, o cristão ir em festa, não tem problema. Mas qual é o tipo de festa que você vai? Está tendo ali o balé ali, já levou a menina no balé ali, nos negócios ali? Foi ontem. Coisa linda, não tem problema, meu irmão. Você ir no balé, lógico, você não vai ir na festa da cerveja ficar entornando um monte de cerveja lá, né? Você não vai fazer isso. Pelo amor de Deus, irmão. Porque senão começa a falar o quê? Tá lá aquele... Olha lá os crentes. Não, mas porque todo mundo... essas igrejas tá tudo retrógrada. E não sei o que tem. Que foi uma coisa que a gente ouviu quando a gente comentou sobre esse grupo que eu disse para vocês aí. Que estava ali quando a gente falou, não, vocês são novos, mas estão com a visão muito atrapalhada. Tá bom, então. Mas hoje, cadê esses crentes? Cadê o grupo? Acabou. Um grupo que começou com 80 num coral. Foi diminuindo. Quando virou um grupo só tinha 5. E agora não existe mais. Porque não adianta, meu irmão. Ainda o camarada se chamava de pastor, não sei das quantas. E depois nós ficamos sabendo que na realidade ele nunca tinha sido ungido pastor. Pastor era o nome artístico dele. Pastor fulano e tal. Olha que e você acaba
na época da mídia, das coisas que acontecem, acaba abrindo espaço para esse tipo de pessoa. Como nós estamos cuidando da nossa igreja? Que tipo de cristãos nós estamos formando para o futuro? Deus, Ele sabe como chamar a nossa atenção. Deus, Ele sabe como chamar a atenção de você, da sua casa, da sua família. Mas nós temos que ter certeza, quando o Senhor pega e fala, sai daqui e vai para ali. Porque eu tenho uma obra. Existem muitas maneiras, meus irmãos, da gente sair de um lugar e ir para outro. Mas saia abençoado, sendo enviado realmente para você poder fazer a obra do Senhor. Isso é maravilhoso. No versículo 4, na parte a palavra do Senhor diz assim, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, primeiro Deus chamou a atenção de Moisés. Daí quando Moisés ele tem a atenção dele chamada, ele chama a atenção do Senhor, e Deus no meio da sarça ele disse, Moisés, Moisés. 2 vezes ele chama o nome de Moisés. Primeiro Deus fala, e depois Deus confirma. Muitas vezes o Senhor tem que nos chamar mais de uma vez, porque senão no meio do caminho, nós acabamos achando defeito no irmão A, no irmão B, nós achamos defeito no chão da igreja, nós achamos defeito no som, nós achamos defeito na televisão, que o camarada não vem aqui fazer essa manutenção já, está enrolando. Nós achamos defeito num monte de coisa. E isso faz com que nós venhamos nos afastar, primeiramente dos irmãos, e depois nós nos afastarmos da comunhão da igreja. E daí, para mim poder sair, eu tenho que apontar alguma situação, e para mim apontar essa situação, daí é o irmão que fez isso, o irmão que fez aquilo, ou a igreja toda, não sei o que tem. Mas, meu irmão, Deus não tinha te dado um chamado? E o chamado que Deus te deu? O que aconteceu com ele? Por isso que Deus nos chama e Ele precisa renovar esse chamado, para que essa chama dentro de nós, ela venha a ser renovada. Em Jó, capítulo 33, no versículo de número 14, Jó, capítulo 33, versículo de número 14, diz assim, eita, achou Jó aí, meu irmão? É antes de Salmo. Jó, versículo 33, capítulo 33, versículo 14. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de 2 modos, mas o homem não atenta para isso. Por que Deus fala 2 vezes? Versículo 15. Eita. Em sonho ou em visão de noite, quando cai no sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Deus já falou com você em sonho e em visão? Deus já falou com você de noite na cama? Versículo 16. Então lhe abre os ouvidos e lhe cela a instrução. Deus ele tem nos chamado e continua nos chamando para que nós venhamos ter instrução e entendimento do que Ele quer nas nossas vidas. Nós temos que estar sempre buscando esse entendimento, sempre buscando essa instrução do Senhor. Porque quando nós começamos a olhar para o nosso lado, nós começamos a olhar para as coisas que são terrenas, não vou dizer mundanas, mas terrenas, as nossas dificuldades do dia a dia, nós acabamos nos desanimando às vezes. Ou uma doença na família, ou um filho que não está servindo ao Senhor como nós desejamos. Tudo isso faz com que nós venhamos a se desviar às vezes dos caminhos do Senhor. Mas no versículo 4, volta para mim lá em Êxodo 3, versículo 4. A palavra do Senhor ainda diz assim, ó, e chamou
e disse: Moisés, Moisés. O que Moisés respondeu? Eis-me aqui. E aqui eu quero parar. E que você comece a se lembrar de quando o Senhor te chamou. E você falou para Ele: assim eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Você consegue se lembrar desse dia? Você consegue se lembrar de quando você realmente foi tocado pelo Senhor? Coloca para mim Isaías no capítulo 6. Aqui nós temos um homem que tinha sérios problemas também. Vamos lá, Isaías capítulo 6, deixa eu achar aqui na minha Bíblia, que nossa tela está meio... Vamos lá. No ano da morte do rei Uzias, eu quero ler o texto inteiro para que nós possamos entender aqui o contexto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. No ano da morte do rei Uzias, meus irmãos, ele está falando do ano da morte de um rei que tinha feito uma transformação no país. No ano da morte do rei que tinha feito a transformação no país, aqui na minha Bíblia, ele tem uma visão. Deus fala com ele. E a Bíblia diz no versículo 2 que serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Pastor David, faz favor, vem aqui rapidinho. Vem aqui. Mais vale uma ilustração do que 1000 palavras. O Senhor é o profeta Isaías. Amém? Amém. Ele é o profeta, eu sou o anjo. Os anjos dizem assim, ó: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E o profeta Isaías está dizendo aqui assim, pastor: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O profeta está vendo a glória do Senhor. E aí, é a hora que vem a acusação de Satanás na nossa mente. Às vezes nós estamos vendo a glória do Senhor sendo manifesta na nossa vida, mas essa hora que a acusação de Satanás vem na nossa mente. E o profeta pegou, na hora que ele viu tudo aquilo, o que ele fez? Ai de mim! Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O profeta, ele estava aqui, falando: e agora? Eu vou morrer. Nós vemos lá, aquele que vê a glória do Senhor, ele morre. E o profeta falou: eu vou morrer. Mas aí, a Bíblia diz, no versículo 6, então o dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava com uma tenaz. Versículo 7, e com a brasa tocou na minha boca, nos meus lábios, e disse: eis que ela toca os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoada os teus pecados. E aí o profeta estava livre. E aí, o que acontece? No versículo 8. Calma aí, pastor Davis, é agora. No versículo 8 ele diz assim: depois ouvi a voz do Senhor que dizia: o profeta está limpo. E o Senhor diz assim:
E agora? Estou precisando enviar alguém. Ei, estou precisando enviar alguém. Quem eu posso enviar? Quem enviarei? Tem alguém para me enviar? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém para me enviar? Cadê? Como que é? Envia-me a mim. O profeta. Como é? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou limpo. Eu estou aqui, ele está falando. Aí Deus olhou para ele e falou assim, ó. Vai, meu filho, vai, vai, vai. É assim que Deus está falando para você nessa noite. Vai, meu filho, você está limpo, vai para poder fazer essa obra. Vai, meu filho. É isso que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Vai. Você está pronto, vai. Porque aquilo que o Senhor limpa, aquilo que o Espírito Santo de Deus limpa, não pode ter acusação de Satanás, meu irmão. Temos que ter esse entendimento. Nós temos que saber que o Senhor é quem nos chama. Meu irmão, vai ter vozes falando para você, ó. Ih, mas saiu daqui por causa disso, saiu daqui por causa daquilo, meu irmão. Não liga não, vai. Só vai. Segue a obra, porque o Senhor já tocou com a tenaz, com a brasa, onde precisava ser limpo. E o Senhor é quem nos limpa, o Senhor é quem nos purifica. Aleluia. E no versículo 4, ele diz assim, Êxodo 3, versículo 4. Vendo o Senhor que voltava para ver, versículo 6. 5. Não, depois do 4 é o 5, não é o 6, né, irmão? Deus continuou, não te chegues para cá. Não te chegues para cá. Imagina, eu estou pronto e falando, Deus, eu vou, e Deus fala, não chega para cá. Quantas vezes quando a gente ouve um não de Deus, a gente começa a ficar meio triste? Sabe aquela hora que você fala assim, nossa, agora eu vou trocar o meu carro. Daí você vai lá, Deus está falando para você, não vai. Ah, Deus, mas eu vou fazer isso agora. Não. Vocês lembram da história de Balaão? Deus está falando para ele, eu posso ir lá, ele sabia que ele não podia, mas ele foi pedir para Deus. Eu posso ir lá, Deus falou para ele, não vai. Mas daí ele foi e falou, ó, não dá para mim ir lá. Falava para Balaque, não dá. Daí, não, volta lá de novo, toma um pouquinho mais de oferta para você. E às vezes a gente vai vendo e a gente vai se vendendo. Deus está falando, não vai. Não, o não de Deus, meu irmão, não é para nos matar, o não de Deus é para nos proteger. É ruim ouvir não? Lógico que é ruim, mas o não salva. Eu me recordo que a minha esposa dizia, eu não quero criar meus filhos dizendo não. Isso durou basicamente uma semana. Não mexa nisso, não mexa naquilo. Que filhos são desse jeito? O primeiro é aquele cuidadinho, né? O primeiro você tira a casca da uva e a sementinha assim para dar para o bebezinho. Ai, coisa linda. O segundo você só lava a uva. No terceiro você nem lava a uva, já arranca do cacho e enfia na garganta já. E assim, porque, meu irmão, o não de Deus, nós temos que ter esses cuidados. Mas o não de Deus, ele é livramento para nós. Quantas vezes eu queria fazer algumas coisas, só que às vezes, minha esposa está ali com a pastora, fazendo um chazinho. Quantas vezes nós, às vezes, não estamos tão atentos assim para a voz de Deus? E eu costumo dizer, se a gente não consegue ouvir a voz de Deus, homem, ouça a voz da sua esposa. Nossa, mas... porque, assim, geralmente a esposa, ela consegue ter uma percepção um pouco mais aguçada. Assim, o homem, ele tem a visão aqui do foco, né? O meu foco é chegar lá, ele vai chegar lá. Ele não sabe o que está acontecendo pelo meio do caminho, ele vai atropelando aqui. E a esposa vai falando, não, mas calma aí, amor. Nós vamos chegar lá, mas pega aqui. A esposa é o GPS perfeito. Mas, deixa eu só corrigir aqui, não deixa a esposa
no comando do GPS, tá bom? Porque se a esposa ficar no comando do GPS, o que acontece? Você tá andando, fala, amor, você fala para mim. Daí fala, amor, tinha que ter entrado ali, ó. Depois que você passou, ela fala, amor, era para entrar ali, ó. Tá bom, meu irmão? A esposa é o GPS perfeito. Só não deixa ela no guia do GPS, porque senão você vai acabar voando uma ponte aí, sem saber. Meus irmãos, o não de Deus, ele é livramento. E ele diz, tira as sandálias dos pés. Tirar as sandálias dos pés no Antigo Testamento era sinal de respeito. E ele diz, porque o lugar em que estás é terra santa. Mas não era o monte o monte era santo porque ali tinha a presença de Deus. O lugar ele se transforma santo onde há a presença de Deus. Então a sua casa vai ser uma casa santa se você chamar ali a presença de Deus. Você vai fazer a sua casa ser um lugar transformador. O seu trabalho, ele pode ser um lugar onde, eu já vivi isso em vários lugares que eu trabalhei, ele pode ser um lugar onde é uma tribulação total, mas quando você chega ali, nem que seja naquele seu cubículo que você trabalha, ele tem que ser um lugar santo. As pessoas podem falar besteira, mas quando chegam perto de você, elas têm que parar de falar bobagem, têm que parar de falar besteira, porque a terra é santa onde nós pisamos, porque é assim que o Senhor vai fazer com que nós venhamos ganhar essa terra, com que nós venhamos ganhar as pessoas, com que nós venhamos ganhar a cidade, com que nós venhamos ganhar para o reino de Deus. É buscando realmente fazendo a diferença. Eu vejo, tem uma moça também que trabalha comigo, que ela só pode vir a cada 15 dias na igreja. E ela falou, não, cada 15 dias. Ela tem esse compromisso de estar vindo aos cultos, porque ela quer buscar também transformação na vida. Então nós vemos que o Senhor ele vai trabalhando, ele vai fazer com que você venha a ser terra boa. Para mim encerrar essa palavra, no versículo de número 7, a Bíblia diz assim, disse ainda o Senhor, certamente eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Meu irmão, a minha vida e a sua vida é resposta de oração de alguém. Você crê nisso? Deus trouxe você aqui, Adassa, e o seu marido e a sua família. Lucas, porque alguém orou aqui nessa cidade, eu não estou dizendo aqui de nós aqui não. Talvez vocês nem conheceram essa pessoa ainda. Mas é fruto de oração de alguém para que vocês venham fazer a transformação. Quando vocês saíram lá de São Pedro também, vocês não sabiam, mas alguém orou e falando, Senhor, envia alguém aqui, porque eu não aguento mais. Era isso que o povo de Deus fazia. Quando nós lemos o livro de Juízes, o povo estava lá pecando, mas sempre tinha um que se levantava e clamava ao Senhor. E nesse momento o Senhor ia e fazia a diferença. Levantava um juiz para trazer o livramento ao povo. E o Senhor também me levantou, te levantou, para que nós venhamos fazer a diferença. Ele pegou e alguém orou, José, pela sua vida, pela vida da Alessandra, e falou, eu preciso de alguém que fale aqui comigo. Pode ser algum cliente da Alessandra, pode ser alguém no seu trabalho. Peça para que o Senhor venha mostrar para vocês. Peça para que o Senhor venha revelar qual é o propósito do meu chamado. E assim como o Senhor chamou Moisés, o Senhor chama a mim, o Senhor chama a você, para que nós venhamos fazer a diferença no reino de Deus. Você pode se colocar em pé?
Eu gostaria de convidar os nossos músicos para subir aqui. E nós vamos ter esse momento de oração. Onde eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração nesse momento, fechasse seus olhos e começasse a falar com o Senhor. Senhor, será que em algum momento eu permiti com que essa chama que ardia dentro de mim viesse a se apagar? Senhor, eu necessito tanto que o Senhor venha a me atrair como a chama da sarça, para que eu possa olhar e ver o Senhor mais uma vez. Ah, Deus, eu necessito desse reavivamento dentro do meu coração. Eu necessito que o Espírito Santo venha tocar em mim, ou tocar também nas minhas iniquidades, com uma brasa viva do altar. Ah, papai, eu tenho meus filhos, eu tenho a minha família, eu tenho, Senhor, os meus irmãos, Pai, que eu não estou conseguindo tocá-los. Mas primeiramente, Senhor, venha tocar em mim com a tua brasa. Primeiramente, Senhor, venha tocar no meu coração, venha tocar, Senhor, no meu entendimento. Eu necessito estar perto do Senhor nessa noite. Eu necessito estar perto do Senhor, porque somente com o Senhor aqui é que eu vou ter forças, Pai, para poder continuar. Ah, Deus querido, tanto trabalho temos à frente, mas nós necessitamos, Pai, da Tua graça. Nós necessitamos, Senhor, da Tua unção. Mesmo que com espinhos, Senhor, o Senhor pode nos usar e fazer-nos, Pai, ser cheios do Teu Espírito Santo. Vamos adorar o Senhor, meus irmãos.